Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Luiz Godoy, que dará início à apresentação. Por favor, senhor José Luiz, pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, apresentação dos resultados da Alupar do segundo TRI de 2020. Eu vou começar apresentando aqui os fatos relevantes, conforme a gente faz sempre, e depois passar para o Luiz Coimbra, nosso gerente de relações com investidores, para mostrar os números para vocês. Depois a gente abre para perguntas e respostas para quem quiser esclarecer algum ponto específico aí. Então, começando pela nossa apresentação, falando dos fatos relevantes que impactaram a companhia nesse segundo TRI de 2020, o primeiro fato foi a entrada em operação do nosso projeto da linha de transmissão Juazeiro 3, Orolândia 2, um projeto da ETB. Esse projeto entrou, a primeira fase dele entrou em operação. A RAP total do projeto é de 143 milhões por ano. Com essa primeira fase, nós já estamos apurando uma receita de 55 milhões por ano. Esse projeto foi um projeto adquirido do Perfin no final de 2017 e ele está dentro, nós entregamos essa primeira fase muito próximos aí da data, praticamente dentro da data do cronograma, embora a gente tenha adquirido esse projeto só em 2017, no final de 2017. A gente ainda conseguiu entregar dentro do cronograma aí essa primeira fase. A segunda fase nós estamos em fase final de execução. E nós tivemos algum impacto do Covid, como todos os projetos tiveram. Esse projeto, a ANEEL, está na lista da ANEEL, que eles deram um waiver de 4 meses para alguns projetos, dentre eles está esse projeto. Então ele entrou em operação agora, no mês passado, no finalzinho de julho. O segundo fato relevante é a distribuição de dividendos, o pagamento da primeira parcela de 2019. Nós pagamos, então, o valor que foi declarado foi 202 milhões, e nós pagamos já dessa parcela dos 202, nós pagamos 96,7, restando 105 para pagar até o final de dezembro. O montante foi 96.702, o que deu 33 centavos por unit, ou 11 centavos por ação. Aí eu vou falar um pouco dos projetos, Você seguindo aí na apresentação na página 5, eu vou falar um pouco dos projetos, os projetos que estão em andamento. Então aí a gente vai abordar um a um. A primeira coluna à esquerda está o projeto da TPE e da ETB. O da ETB foi o que já entrou a primeira fase, mas o projeto como um todo ele está 95%, com 95% de avanço físico. Aí só das obras, porque os outros itens todos já estão com 100% de conclusão. Então, o avanço da obra, quer dizer, da construção, ele está em 95% e os outros itens já estão 100% concluídos. O projeto da TPE, é um projeto também que está praticamente concluído, ele está com 100% de conclusão em todos os itens. O avanço físico da obra está em 93%. Aí vem a segunda coluna, que tem o projeto da TCC e da EST. O projeto da TCC, ele está com um avanço físico bastante grande em todos os itens, O avanço físico da obra ele está em 54%, mas todos os outros itens aí, liberação fundiária, contratação, recebimento de cabos, equipamentos de subestação e estruturas metálicas, eles estão acima de 95%. O projeto da EST é o quarto projeto, Esse projeto ele já está com 95% da liberação fundiária, contratação de 100%, e o avanço físico das obras em 6%. Esse projeto é um projeto que nós iniciamos recentemente. Nós não temos expectativas de antecipar esse projeto, até porque não geraria nenhum benefício, na medida em que esse projeto depende de uma outra subestação que não é nossa, que é de uma outra empresa,
e que está com o cronograma atrasado, portanto, a gente não teria um benefício em fazer antecipação desse projeto, então nós estamos caminhando dentro do cronograma da ANEEL, original da ANEEL. Depois, o quinto projeto é o projeto da TCE, que é o projeto na Colômbia. Esse projeto está com um fundiário bastante adiantado, né? Nós já fomos avançando no fundiário, já estamos com 75% do fundiário adquirido e 60% das contratações já feitas. O que está um pouco atrasado nesse projeto e que teve um impacto aí foi a questão da LI. Esse projeto é um projeto na Colômbia e a Colômbia ela adotou uma política de lockdown bastante rigorosa com relação à questão do Covid e isso provocou o impacto do atraso na licença de instalação. A nossa expectativa era conseguir essa licença agora para o meio do ano de 2020, mas achamos que isso vai escorregar mais para o final do ano em função de todos os impactos que houveram lá da questão do Covid, que impactou no mundo todo. E o sexto e último projeto é o projeto da TSM, que também está em implantação. Esse projeto é um projeto cuja maior dificuldade, né? Aliás, os dois projetos, né, tanto da TCE quanto da TSM, são os projetos que tinham a maior dificuldade desses dois projetos é a questão fundiária, né? Então, esse projeto é um projeto que, no caso da TSM, é um projeto que liga São Paulo a Rio, passando pelo Vale do Paraíba. Nós já estamos com 90% de conclusão nas aquisições fundiárias. O projeto iniciou agora recentemente, há uns 4 meses atrás, a execução física das obras, né? Então, acho que esse é um fato relevante, o fato do fundiário estar com esse nível de avanço, né? As contratações já estão 100% executadas. O avanço físico da obra, embora a gente tenha começado a obra há 3 meses atrás, mais ou menos, nós já estamos com um avanço físico de 22%, né? E aí tem recebimento de cabos de 4% e estrutura metálica de 22% já recebidas em campo. Então, esse é um status geral aí dos nossos projetos em execução. Então, obrigado por ouvir a gente e eu vou passar a palavra agora para o Luiz Coimbra, que é o nosso gerente de RI, que vai explorar os números, os resultados financeiros da companhia e depois a gente abre para as perguntas e respostas. Obrigado, até já. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do segundo trimestre da Alupar. Eu vou iniciar minha apresentação aqui pelo slide 7, falando um pouco dos números em IFRS, começando aqui pela receita líquida societária. Ela totalizou 1 bilhão e 27 milhões nesse trimestre, um incremento de 25,6% em relação ao valor reportado no mesmo período do ano passado. O principal impacto nessa conta foi um aumento de 219,4 milhões na receita de remuneração do ativo da concessão, em razão dos investimentos que foram realizados nos projetos de implantação no Brasil. Olhando o segmento de geração, a receita apresentou uma redução de 20,4 milhões, basicamente pela diferente estratégia de alocação e comercialização de energia que foi adotada entre os períodos. Passando para a variação do EBITDA, demonstrada aqui no gráfico abaixo, o EBITDA totalizou 422,1 milhões nesse trimestre, frente aos 437,4 milhões que foram registrados no segundo tri do ano passado. Os principais impactos aqui no EBITDA foi o aumento de 215 milhões no faturamento, conforme eu acabei de explicar. A gente também teve um aumento de 253,3 milhões no custo de infraestrutura, né, em razão dos investimentos realizados nos projetos em implantação no Brasil e da consolidação a partir do final do ano passado, do quarto tri do ano passado, da transmissora ETB, que contribuiu com 91,6 milhões para este aumento. E o último impacto aqui relevante no EBITDA foi a redução de 30,3 milhões na conta da equivalência patrimonial, né, basicamente aqui pela consolidação a partir do final do ano passado da TME e da ETB. Então, nesse trimestre, a conta da equivalência patrimonial representa exclusivamente o resultado da transmissora TNE. Para finalizar as explicações do societário, vamos analisar aqui o lucro. O lucro líquido ele totalizou 72,1 milhões, né, nesse trimestre, frente aos 110,9 milhões
que a gente reportou no segundo trimestre do ano passado. E aqui tem as principais variações, né? Acho que, primeiro, essa redução de 15,3 milhões no EBITDA, eu acabei de explicar para vocês. Depois a gente teve um aumento de 7,9 milhões no resultado financeiro. Basicamente, aqui a gente teve uma redução, tá, de 8,6 milhões nas receitas financeiras, em decorrência da redução do caixa, né, pelos investimentos que a gente vem realizando nos projetos de implantação e pela redução do CDI. E por último, né, a maior variação aqui foi esse aumento que a gente teve de 23,3 milhões na depreciação. Esse é um efeito não caixa, ele decorre principalmente da unitização de saldos residuais de obras, valores que estavam provisionados e foram, a partir desse trimestre, classificados como imobilizados em serviço. Expurgando esse efeito aqui da depreciação, né, a gente demonstra aqui o que seria um lucro ajustado. A gente teria um incremento de 16,1 milhões no lucro, ele totalizaria, em vez de 72,1, 88,2 milhões nesse trimestre. Passando agora aqui para o próximo slide, falar um pouquinho dos números regulatórios. A receita líquida totalizou 426,5 milhões, teve um crescimento de 4,3% em relação aos valores reportados no segundo trimestre do ano passado. O segmento de transmissão, ele apresentou um crescimento de 40,9 milhões. Os principais impactos aqui foram um aumento de 25,4 milhões no faturamento das transmissoras ETC e EDTE, né, em razão das respectivas entradas em operação comercial, em setembro de 19 e janeiro desse ano. A gente teve um crescimento de 26,7 milhões no faturamento das transmissoras AETE e TME, devido ao início da consolidação no terceiro e quarto trimestre do ano passado. Tivemos também uma redução de 10,2 milhões no faturamento das transmissoras ENT e ERT, né, em razão da queda de 50% da RAP, decorrente do aniversário de 15 anos da entrada em operação desses ativos. Já no segmento de geração, né, a gente teve a mesma redução dos números em FRS, aquela redução de 20,4 milhões, não tem diferença entre os números regulatórios e societários aqui. Olhando o gráfico aqui abaixo, né, falando um pouquinho do EBITDA, o EBITDA regulatório ele totalizou 322,1 milhões nesse trimestre, teve um crescimento de 6,2% em relação aos valores que foram reportados no mesmo período do ano passado. E os principais impactos aqui, as duas contas que vale a pena destacar. O primeiro, esse aumento de 20,6 milhões no faturamento, eu acabei de explicar para vocês, basicamente aqui pelo resultado no segmento de transmissão. E a outra conta que eu queria destacar, esse aumento de 3,4 milhões nas despesas administrativas e gerais. Aqui a gente teve um crescimento de 6,4 milhões na Alupar Holding. Isso é um efeito não caixa, tá? É decorrente da baixa contábil de projetos de geração que foram descontinuados. Bom, seguindo aqui, né, para finalizar os números regulatórios, vamos olhar aqui o lucro líquido ele totalizou 50,4 milhões nesse trimestre. Aqui eu queria destacar 4 contas, né? A primeira conta é esse aumento de 18,7 milhões no EBITDA, eu acabei de explicar para vocês. Em seguida, né, a gente teve esse aumento de 29,9 milhões na depreciação. Basicamente, aqui é pela unitização daqueles saldos residuais de obras que estavam provisionados e a partir desse trimestre a gente classificou como imobilizado em serviço, né, é o mesmo valor que a gente teve reportado nos números em FRS. Seguindo, a gente teve um aumento de 5,9 milhões no resultado financeiro, também aqui está pela queda das receitas financeiras em razão da redução do caixa, a gente está fazendo os investimentos nos projetos, né, e da redução do CDI. E por último, a gente teve um aumento de 4,1 milhões na participação de minoritários. Aqui acho que o principal motivo foi o crescimento de 10,2 milhões nas transmissoras TME, ETB e AETE, dado que essas empresas não eram consolidadas no segundo trimestre do ano passado. Bom, para finalizar a explicação no lucro aqui, se a gente fizer o mesmo ajuste, né, da depreciação, que é aquele efeito não caixa que eu comentei para vocês anteriormente, a gente iria saltar de um lucro de 50,4 milhões para um lucro líquido de 66,6 milhões nesse segundo trimestre de 2020. Seguindo aqui para o próximo slide, slide 9, a gente apresenta o endividamento da holding. A controladora contabilizou uma dívida bruta de 810,9 milhões, foi 16% inferior à dívida bruta registrada em dezembro de 19.
Essa variação ela decorre basicamente da amortização da primeira parcela da sexta emissão de debêntures, que a gente realizou agora em abril, no montante de 158,6 milhões. O caixa totalizou 721 milhões, teve uma redução aqui, a gente tinha registrado um caixa em dezembro de 1 bi e 22 milhões. Os principais impactos aqui no caixa, né, foram dois. O primeiro foi a amortização dessa primeira parcela da sexta emissão que eu acabei de mencionar, e o segundo foi o pagamento da primeira parcela dos dividendos de 2019. A gente pagou essa primeira parcela agora em junho, né, no montante de 96,7 milhões. Olhando aqui a dívida de curto prazo, ela ficou em 163,8 milhões e ela refere-se à segunda parcela da sexta emissão de debêntures, que vence em 15 de abril de 2021. Tá? Com relação à indexação da dívida, 80,5% do endividamento da holding ele está indexado em CDI, né? Isso é referente à sétima emissão de debêntures, e 19,5% está indexado em PCA, que é referente ao saldo residual da sexta emissão de debêntures. Seguindo aqui para o próximo slide 10, a gente fala do endividamento de uma forma consolidada. A dívida bruta consolidada ela totalizou 8 bilhões 470 milhões, né? Um caixa de 2 bilhões 859 milhões, que totalizou uma dívida líquida de 5 bilhões 611 milhões. Com relação à estrutura da dívida, né, a gente não teve nenhuma variação significativa. Dessa forma, a maior parte da nossa dívida, 57%, é indexada pelo IPCA, seguido pelo CDI com 21%. A dívida em cesta de moeda, né, referente aos projetos da Colômbia e do Peru, encerraram esse trimestre agora, representando cerca de 12% do endividamento total. A companhia mantém a política, né, de não ter descasamento de moeda, então essa dívida ela é toda linkada aos projetos de fora do Brasil. Seguindo para o próximo slide, a gente fala um pouquinho do cronograma de amortização da dívida, né? O perfil da dívida consolidado ele permaneceu bem alongado, né? A gente tem 46% dos vencimentos concentrados após 2025. Olhando o cronograma de amortização da holding, né? A gente tem o vencimento da sexta emissão concentrado agora para abril de 21 e o vencimento da sétima emissão bem mais alongado, né? Ele está distribuído entre os anos ali de 2024 e 2025. Com relação às dívidas das subsidiárias, né? As amortizações são bem distribuídas, né? Elas estão dimensionadas com a capacidade de geração de cada um dos projetos. Olhando um pouquinho essa tabela agora dos bridges, a gente não fez nenhuma captação nesse trimestre, a gente permanece com os 2 empréstimos pontos que são referentes aos projetos de implantação na Colômbia e no Peru. A única novidade aqui é que agora no dia 11 a gente assinou o contrato de financiamento de longo prazo da TCE, então a gente vai trabalhar agora na quitação desse ponte. Bom, seguindo agora aqui para o último slide da apresentação, slide 12, para falar um pouquinho do mercado de capitais. Então, a gente está com uma desvalorização acumulada no ano de 9,27%, frente a uma desvalorização do Ibovespa de 11,70% e uma desvalorização do índice de energia elétrica de 4,93%. E nessa tabela aqui embaixo, a gente mostra a liquidez diária, né? Isso é algo que a gente vem destacando todo trimestre para vocês. Então, a gente fechou esse segundo trimestre com uma liquidez diária de 20,8 milhões, um pouco superior aos 19 milhões que a gente fechou o segundo trimestre do ano passado. Com isso, eu fecho aqui a minha apresentação e a gente pode dar seguimento à sessão de perguntas e respostas. Boa tarde a todos e obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Lembrando, para fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Luiz para que faça suas considerações finais. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.